Acho que o Leonardo chegou. Boa noite, Leonardo. Estão me vendo? Opa, boa noite, tô vendo, tô ouvindo. Ouvindo bem? Aparecendo a imagem bem, tranquilo? Tranquilão. Bom, pessoal, toda sexta-feira nós temos esse projeto Cada Vida é uma História, cada história é um livro que deve ser lido e contado. Então hoje a gente vai estar aqui para contar a história de Leonardo Bonomi. Acertei? É isso mesmo? Bonani? É Bonomini. Bonomini. Acertei agora. Isso. Isso. Então é isso aí, pessoal. Então, todos já me conhecem, né? Meu nome é Oswaldo Marceneiro, acho que não precisa muita apresentação. Sou um dos 7 injustiçados, né? Um dos 7 acusados do caso Guaratuba 1992. Estamos aqui hoje para conversar com o Leonardo. Então, Leonardo, faz assim uma breve apresentação de quem é você, para depois você contar a sua história. Primeiro, só apresenta quem é você. Não entra na história, depois nós contamos a história. Certo? Bom, meu nome é Leonardo Bonomini de Souza, né? Tem o de Souza aí que eu não comento muito, mas prefiro só o Bonomini mesmo. Sou natural de Tubarão, Santa Catarina, onde eu moro. Moro com a minha mãe e com meu tio aqui nesse apartamento aqui. Estamos na cozinha aqui. Sou formado em gestão de recursos humanos, estudei um tempo de psicologia, sou cristão e sou escritor. E é isso aí. Certo, pessoal. Então, esta é a apresentação de Leonardo. Então, agora a gente vai escutar a sua história. Vou deixar você falar, vou pegar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário no chat, a gente podemos pegar os comentários. Só vamos dar um bom dia ao Ribeiro, está no chat, a Natália, a Núbia, Marcos Barberino, o John Black, é isso? John Black. Quem mais está ali? A Núbia, Carla Correia, a Jaque. Então, pessoal, vamos escutar a história do Leonardo. Leonardo, e tudo que falar aqui é de pura responsabilidade da pessoa que fala. A gente não tem assim uma responsabilidade, mas acreditamos na fidelidade da pessoa. Então, Leonardo, você tem meia hora para contar a sua história. Vamos ouvir? Então, vou contar essa história, mas também minha história, também parte dela está escrita aqui, né? Esse aqui é o meu segundo livro, As Crônicas de Luz e Trevas. Tem o primeiro e o segundo, a história completa, é uma ficção fantástica. Tem 3 bases, a base autobiográfica, que eu conto muito da minha história pessoal, a base fictícia, né, ficcional, de fantasia, poderes e tudo mais, e a base cristã, de princípios cristãos. Bom, minha história começa com uma família aparentemente normal, eu, minha mãe e meu pai. A gente tô numa escola, tenho meus amigos, chego em casa, meu pai trabalha, minha mãe era dona de casa na época, né? Eu nasci em 85, tenho 36 anos. Aí, 8 anos, assim, de boa, tranquilão. A gente muda de cidade para montar um negócio em outra cidade. Aí vou crescendo e começo a ver certas coisas. Meu pai, ele tem uns rompantes de raiva, tem uns rompantes de agressão, umas rompantes de loucura. Daí eu vou adentrando um pouco mais, crescendo e aprendendo um pouco mais. Descubro que meu pai usava drogas, cocaína principalmente, desde antes de casar com a minha mãe. E a gente passa por alguns rompantes de violência, algumas tentativas, assim, vamos dizer, dele matar a gente, por assim dizer, né? Dele agredir a gente de algumas formas. E minha mãe, chegou um momento que ela se separou dele. Aí a gente voltou aqui para minha cidade natal, Tubarão, para morar aqui onde eu moro hoje, né? Só que aconteceu uma coisa, nesse dia praticamente da separação dos meus pais, eu continuei vendo meu pai, só que eu tinha como se eu tivesse perdido meu pai. Eu perdi toda a referência, né? Para um menino, principalmente, o pai é a referência, né? Um exemplo a ser seguido. E eu perdi essa referência. Ficou uma briga entre as famílias da minha mãe e do meu pai.
aquilo que eu sofria na adolescência, nessas brigas, depois foi classificado como alienação parental, né? A psicologia chama hoje de alienação parental. Na época não existia esse termo, né? Na época que eu sofri, agora existe, né? É aquela questão, você vai passar um tempo com teu pai, a família do teu pai e teu pai falam muito mal da tua mãe e da família da tua mãe. Aí tu volta a conviver com a família da tua mãe e eles falam muito mal do teu pai e da família do teu pai. Isso é alienação parental, né? E eu ficava nesse vai e vem, né? Isso afetou a minha mente de uma forma. E na escola, né, não existia também esse termo, mas a gente sofria bullying, né? Eu sempre fui mais cheinho, né? Hoje não parece, tá, gente? No último ano e pouco eu perdi mais de 60 quilos. Mas assim, se quem quiser acompanhar o meu Instagram e ver as fotos a partir de setembro de 2020, eu era bem gordinho, assim, né? Bem cheinho. Eu cheguei a pesar mais de 150 quilos. E eu sofri com isso na escola, também com o fato de ser filho de pais separados, que na minha época não era muito comum o divórcio, né? Nessa época não era muito comum, nos anos 90. Tentava me integrar, tentava fazer amizades, não conseguia mais, né? Teve uma vez que me jogaram, os alunos mais velhos da escola me jogaram do topo da escada da escola, desci rolando, assim, por um milagre, não bati a cabeça. Isso fui internalizando. Entrei num período de depressão, quando tinha lá para os 14, 15 anos, porque basicamente eu não via sentido na minha vida, não tinha propósito, só via incomodação, sofrimento. Pô, o que eu devo fazer com a minha vida? Quando é que isso vai melhorar? Com 18 anos eu entrei no exército. Eu pensei, poxa, vou entrar no exército. Lá é um princípio de honra, um princípio de pátria, né? É o que a gente vê na TV e que é tudo mentira. Aí entrei no exército, percebi que a situação continuava cada vez pior, e eu tinha um pensamento, cara, essa vida é terrível, assim. Deve ter alguma coisa depois dessa vida, a morte que a gente aprende, assim, que a gente vai encontrar paz, vai encontrar Deus, seja o que for. Então eu vou fazer essa tentativa e vou desistir dessa vida, porque eu sou um peso, um estorvo para todo mundo, eu não tenho propósito, não importância para ninguém, né? Ah, beleza, minha mãe sempre me disse que eu estou estorvando, né? E vou dar um descanso para ela. Decidi tirar minha vida. Fiz isso com um fuzil do exército e preparei tudo. Eu só tinha uma coisa que eu era bom no exército, que era atirar, só. O resto tudo eu não conseguia fazer nada direito, só atirar mesmo. Antes de apertar o gatilho, eu fiz uma oração. Deus, eu quero te encontrar, tenha misericórdia da minha alma. Apertei o gatilho. Fiquei 1 minuto apertando o bendito do gatilho. Não disparou a arma. Depois testaram a arma com a mesma munição, sem mexer em nada, e disparou. Né? Depois descobriram, tal, aquela coisa toda. Simplesmente falaram que tinha sido um milagre, não tinha como aquilo acontecer. Depois de 6 meses, eu dei baixa no exército e um vizinho meu me convidou para ir na igreja, que ele tinha se convertido há pouco tempo, e eu fui. Uma igreja evangélica. Ali naquele período eu comecei a descobrir o meu propósito e descobri a minha fé em Jesus, que eu já meio que tinha uma semi-fé em Jesus, já conheci por cima. E com o tempo eu fui crescendo na fé, só que não só crescendo na fé, também crescendo no entendimento. E quando a gente cresce no entendimento, a gente acaba percebendo o ambiente ao redor. E assim como eu sofria preconceito na escola, dentro da família, no exército, porque eu tinha um jeito, vamos dizer, meio peculiar, meio ingênuo, meio crédulo, né? Faltava maturidade em mim. As pessoas começaram a se aproveitavam disso. Se aproveitavam para me zoar, para me rebaixar, para ter algum benefício em cima de mim. E muita gente dentro da igreja também fez a mesma coisa. Então, fui passando os anos, eu acumulando, internalizando. Eu tinha algumas ideias bem embasadas, que nem todo mundo aceitava. Por exemplo, a questão falada, né, do caso de vocês, né, da questão lá de 1992, uma das motivações foi a intolerância religiosa. E é uma coisa muito comum dentro de uma crença, a gente considerar todas as outras crenças como heresias, como
falsas, como... tipo assim, no cristianismo, muitas outras crenças são consideradas, é do diabo, é disso, é daquilo. Eu sempre tive um pensamento meio diferente, né? É claro que eu acredito em Jesus, mas eu nunca fui muito a favor da questão de intolerância religiosa, até porque não é somente intolerância. A intolerância é o pressuposto, o caminho para a violência. Vamos dizer que se você tem uma crença e você considera somente aquela crença errada e todas as certa e todas as outras erradas, é um motivo para você ser violento para aqueles que praticam uma crença diferente da sua. E isso é uma lógica que acontece na história humana. Tipo, um exemplo disso são os cruzados, né, na Europa, que foram lá guerrear com os muçulmanos e mataram milhares, centenas de milhares e tal. Ou os muçulmanos também, quando vêm para cá também, matam um monte de cristãos e dizendo que é a Guerra Santa, é o jihad, é para purificar o mundo, né? Então, existe essa Oi? Famosa cruzada. Isso. Então, existe essa predisposição da intolerância religiosa de praticar violência. Então, a intolerância é só um motivo para você dar vazão àquilo que você tem de pior em si, que o cristianismo fala, ao seu homem caído, no caso, né? A base do cristianismo é que nós, pessoas, estamos mortos em delitos e pecados, ou seja, estamos mortos. Não temos nenhum mérito, nenhuma vida em nós, a não ser aquela que Cristo nos dá, ele nos vivifica, né? E você pode dizer que segue a Jesus ou dizer que é um ateu. Se você recorre à intolerância, à violência, à discriminação, você não está seguindo o princípio do Evangelho. Não importa se você diz que é cristão ou não. Você falar é muito fácil, você praticar é que realmente revela se você é ou não é, né? E muita gente, no caso, né, esquece do que a Bíblia fala, nessa questão de revelar a natureza humana do pecado, e acha que qualquer atitude em nome de Jesus é passível de aprovação. Mesmo se for uma atitude violenta, mesmo se for uma atitude discriminatória, mesmo se for uma atitude orgulhosa, soberba, egoísta. Tudo que é condenado na Bíblia, você pode praticar se você fazer em nome de Jesus. Cara, isso é totalmente errado. Verdade. Então, passando isso, toda essa questão, frustrações, abusos e tudo mais, eu fui adquirindo cada vez mais entendimento, só que foi um entendimento que foi vindo em tempos errados, um entendimento que eu demorei para praticar. Podia ter começado a praticar mais cedo, né? Mas tinha que lidar com muitas questões mentais. Mesmo dentro da igreja, eu ainda tinha muitas dúvidas e ainda não sabia o que fazer com a minha vida. Demorei muito para encontrar um caminho profissional, demorei muito para conseguir de verdade encontrar um caminho. Me tornei um missionário cristão, fiz curso de missiologia, teologia, fiz viagens missionárias e com bases sociais. Fui no Chile para 2010, na época, pouco depois do terremoto que teve lá, né? Aquele terremoto mais forte que originou o caso dos mineiros. Tinha muita coisa para fazer lá, muita causa social, muita gente ainda desabrigada. E fui para São Paulo, na Cracolândia, fui para as tribos indígenas aqui no norte de Santa Catarina e algumas outras cidades grandes e menores, fazer trabalho social e evangelístico. Nisso eu encontrei um sentido, me senti parte de algo. E corri atrás disso. Eu acabei indo para uma linha que trabalha contra o abuso sexual infantil, contra o abuso sexual, contra o tráfico humano e contra a exploração, né, no caso sexual. Basicamente contra a escravidão moderna. Né, e ainda trabalho com isso. E aos 19 anos eu também comecei a escrever poesias, reflexões. Não tinha ciência desse dom assim até os 19 anos. Fui escrevi, comecei a escrever uns trechos do livro e percebi que poderia dar uma história de ficção. Eu sempre curti muito ficção, desde Harry Potter, Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, Percy Jackson, todo tipo de história que continha a jornada do herói, que é a técnica narrativa, eu gostava, desde televisão até livros de fantasia, até gibis, né? No ano entre 2014
2015, por aí, eu percebi que o que eu tinha escrito, esporadicamente, poderia dar uma história de ficção. Fiz uma tentativa de escrever, eu escrevi 70 páginas e ficou muito ruim mesmo, ficou horroroso. Eu não gostei. E eu mostrava para algumas pessoas esperando que elas não gostassem também. Aí, realmente não gostaram, e, beleza, vou deixar aqui, quem sabe mais pra frente. Em 2017, eu retomei essa intenção de escrever, e em 1 mês e meio eu escrevi o primeiro livro. E foi uma coisa incrível, assim, eu sentava na frente do computador e escrevia 30, 40 páginas por dia. E fluiu. Em mais 8 meses eu escrevi o segundo livro, né? E encerrei a história. E é uma história basicamente que revela as duas faces da moeda, a face do amor e do ódio e do orgulho. O amor se manifesta em luz e o ódio e o orgulho se manifestam em trevas, no caso, né? É uma dicotomia, no caso. Biblicamente, dicotomia não existe, porque realmente Deus está acima até do próprio adversário dele, do diabo. Só que é uma linguagem um pouco mais humanista do princípio bíblico, para a gente entender o que se passa dentro da gente. Na verdade, a dicotomia, a batalha, não é entre Deus e o diabo. Na verdade, é entre a gente e Deus. Porque na jornada do herói clássica, que é a técnica narrativa que tu vê, todas as histórias que tu consome tem essa técnica narrativa da jornada do herói. Existem 3 fatores: o herói, o vilão e a vítima. Quem é a vítima? É o mundo. É o mundo que o vilão quer destruir e governar, e é o mundo que o herói quer salvar do vilão. Ou é uma pessoa, é uma família, ou é um país, um grupo, ou uma galáxia, um universo. Existem esses 3 fatores: o herói que tenta salvar, o vilão que tenta destruir, e aquilo que o herói tenta salvar e o vilão tenta destruir. Na jornada do herói do cristianismo, só existem dois fatores só, que é o herói e o vilão. Quem é o herói? Jesus. Quem é o vilão? Somos nós. Então Jesus, ele vem em direção a nós salvar o vilão da história. Por que nós somos os vilões? Eu sou o vilão da sua história, Oswaldo, que é o vilão da história de outra pessoa, que é vilão da história de uma pessoa, que é vilão da história de uma pessoa. Nós somos vítimas e vilões das nossas histórias. O ser humano é vilão da sua própria história. O ser humano, por mais que tentem colocar o ser humano como um herói que salva, tu pode perceber, o herói é sempre uma entidade superior, ou um super gênio que cria uma nova tecnologia, ou é um extraterrestre, ou é alguém com poderes especiais, ou com habilidades específicas. Um herói nunca é uma pessoa humana, né? Assim como o vilão também. Mas nesse sentido, o ser humano reconhece que precisa de poderes fantásticos, poderes especiais, além humanos, para salvar tudo. Então, isso está intrínseco na nossa alma. Só que a gente não reconhece, a gente reconhece os poderes divinos, só que não reconhece a entidade divina, que seria a personalidade do divino, né? O caráter. Nosso. E por que a gente não reconhece esse caráter divino? Porque o caráter divino é perfeito. E o nosso caráter não é. Então a gente vai estar sempre em oposição a Deus, porque Deus é perfeito e nós não somos. Nós temos todos os defeitos, os paradigmas que nos fazem ser vilões das nossas histórias. E até os deuses que os seres humanos criam para eles mesmos têm essa característica falha. Tipo a mitologia grega, tá lá Zeus, o rei dos deuses, que trai a esposa dele com um monte de mulher e faz um monte de filho na terra, né? É uma coisa engraçada, né? Então eles têm todo o orgulho, a infidelidade, até a ira, tudo. Os deuses têm essa característica, mas os deuses são onipotentes, né? Ou seja, tem o poder, mas não tem o caráter. Então essa é basicamente a história assim, da jornada do herói do cristianismo, né? Nessa questão da gente ser vilão das nossas histórias. Por isso que sempre o ser humano, não importa o que ele professe, se ele não praticar o que ele professa, que seria a fé, no meu caso em Jesus, ele vai praticar atrocidades.
porque ele vai dar vazão à sua natureza caída do pecado, né? Então, mesmo dentro da igreja, tu vai encontrar isso. Mesmo alguém que diz professar Jesus como o Senhor e Salvador, você vai encontrar nele desses defeitos. Alguns em menor escala, em outros nem tanto. Eu sei que eu sou um cristão praticante, mas eu tenho vários defeitos que ainda cometo, né? Então, juntando essa história familiar, do suicídio, da progressão assim da igreja, da progressão assim da minha história, da minha escrita dessa história de missões também, já vi muita coisa assim que não gostaria de ter visto, né? Já ouvi muitas histórias que não gostaria de ter ouvido porque são pesadas, muito mais pesadas do que a minha, histórias de abuso, de estupro. Na minha cidade aqui, eu fiz umas palestras em escolas sobre um tema, né, do meu livro, da Jornada do Herói. Teve adolescentes assim me procurando, me perguntando como funciona essa questão da luz do amor, porque tinha sido estuprado, tinha sido abusado, sabe? Eu falei o melhor que podia e encaminhei para as pessoas responsáveis que poderiam fazer alguma coisa e tentei acompanhar os casos, né? Que foi uma iniciativa própria minha. Então, é muita coisa que revela a atrocidade da alma humana, do decaimento humano. Inclusive, tu sabe disso ainda muito melhor do que eu, porque tu não apenas ouviu, tu viveu isso, né? Assim como os outros também. Não há desculpa, sabe, para o que foi feito. Não há razão para o que foi feito a não ser uma, que é o decaimento do ser humano. O que pode explicar o que aconteceu com vocês é pura e simplesmente isso. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Efésios 2, versículo 1, fala isso. E somente Jesus vivifica a gente. E você falar que Jesus vivificou você, não torna isso verdade. Você tem que viver isso, né? E, como a gente diz, atos falam mais do que palavras. Então, as suas atitudes vão gritar e as suas palavras vão ser um sussurro. Basicamente, essa é a minha história. Quem quiser saber mais pode me procurar, que eu disponibilizo o livro, o e-book para vocês, para conhecer um pouco mais dessa questão. Mas, basicamente, é isso, né? Certo. Deixa eu pensar se eu esqueci alguma coisa, se eu pulei alguma parte. Não. É isso mesmo. Só o que eu posso dizer que é o que eu tenho feito eu tenho buscado operar em diversas frentes contra a intolerância, contra o abuso, a violência, a negligência, e tenho me colocado à disposição da forma como eu posso. Uma questão que agora eu lembrei que é bom ressaltar. Existe preconceito, intolerância e violência dentro das igrejas, fora das igrejas, nas faculdades, nas universidades, nas empresas, nas escolas, nas famílias. Existe todo tipo de intolerância, todo tipo de falta de compreensão, é como se diz. Hoje em dia, você discordar de algo é praticamente você dizer assim, praticamente quase como se você estivesse matando alguém, se você discorda de alguém, sabe? Eu vi isso na faculdade de psicologia quando me perguntaram, o que você pensa sobre a homossexualidade? Olha, eu acredito em Jesus e na Bíblia, e pela Bíblia é dito que a homossexualidade é pecado. Mas, meu Deus, isso é preconceito, não sei o que, você é homofóbico, blá, 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 blá. Não, gente, eu só simplesmente acredito que homossexualidade é pecado, assim como o sexo sem compromisso é pecado também. Tá aí. Eu acredito que o sexo sem compromisso é pecado. E daí? Eu sou o quê? Daí eu sou o quê? Sexofóbico? Né? Mas se você vê um casal assim, homossexual se amassando lá num banco de shopping, tu vai gostar daquilo? Não. Mas se eu ver um casal hétero fazendo a mesma coisa, também não vou gostar. Mas assim, gente, eu não tenho liberdade de não gostar de uma coisa? Agora? Não quer dizer que eu vou chegar e te excluir, dizer que você é
a escória da sociedade. Você não vai ser a escória da sociedade, se eu não gosto de uma atitude sua. Mas eu não vou tornar isso também num cavalo de batalha dizendo, tá vendo como você faz tudo errado. Não. Simplesmente não gosto. Então eu sofri, por exemplo, discriminação na faculdade por conta desse meu posicionamento com relação à homossexualidade. Fui até constrangido a sair de um grupo de extensão. E um cara, um homossexual, assim, um guri homossexual, virou a cara pra mim. Virou a cara pra mim, não quis nem mais olhar pra mim. E eu não tinha problema nenhum com ele. Assim como eu tinha algumas amigas lésbicas na faculdade, que eu falava de Jesus para elas, e elas falavam assim para mim, eu nunca ouvi nenhum cristão falando de Jesus como tu fala e agindo como tu faz, como tu age. Pô, então você não conheceu nenhum cristão verdadeiro? Poxa, que triste. Né? A questão de você equilibrar a sua tolerância com o seu princípio é uma coisa crucial. E o problema hoje é que estão confundindo tolerância com aceitação. Sabe? Não. Eu posso discordar de você e ser seu amigo e conviver com você e sentar na mesa com você. Não é só porque eu estou sentado na mesa com você e sou seu amigo que eu estou concordando com tudo que você faz. Eu tenho uma pilha de amigo cristão com quem eu discordo de um monte de coisa. E aí? Não vou ser amigo dele só porque eu discordo de algum ponto que ele acredita que eu não acredito, ou ponto que ele pensa que eu não penso? Não é assim que funciona. Hoje em dia, esse mesmo pessoal que está pregando tolerância, vomitando tolerância nas redes sociais e vai esses movimentos aí, são as pessoas que mais discriminam, que mais excluem, que mais taxam, você é homofóbico, você é machista, você é... essas coisas da moda aí, né, que sempre falam, né? Você é... Tudo que você discorda, você é fóbico. Isso é horrível. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que existe homofobia, existe, não vou dizer que não existe. Existe machismo, existe, com certeza existe. Claro que existe. Mas, assim, um grupo que se sente oprimido, o que ele quer? Será que ele quer igualdade ou quer se tornar o opressor? O que eu tenho visto é que esses grupos assim, que se dizem oprimidos, eles querem se tornar opressores, não querem igualdade, querem se tornar opressores. Né? E daí eu volto para aquela questão. Por que acontece isso? Por causa da nossa natureza caída. Por causa da nossa natureza caída que a gente está morto em delito e pecado. E a gente não consegue ter equilíbrio. Né? Eu acho então, assim, sabe? Eu acho assim, Leonardo. Entrando nessa parte que você falou agora, aceitar e acreditar é um direito seu. Concorda comigo? Você tem direito a acreditar no que você quer e aceitar o que você quer. Mas também é um dever seu respeitar o que o outro acredita, o que o outro gosta. Por mais que você não aceita, não serve para você, mas se o outro acha que serve para ele, a gente deve aceitar o que serve para o outro, o que o outro... Vocês concordam nessa parte comigo? Então, o ser humano tem o direito de acreditar no que ele quer. Ele tem direito de não acreditar no que ele quer também. Se eu falar para você que eu acredito que existe Papai Noel, de verdade, eu acredito. Então, você tem que respeitar o que eu estou acreditando. É uma crença minha. Agora, se não existe, não importa se minha crença está certa ou errada. É o dever de todos respeitar a crença e o desejo do outro. Sobre homossexualidade, homofobia, eu penso da seguinte forma, eu não vejo isso como doença, eu não vejo isso como nada. Eu vejo, é uma coisa normal. Para mim, uma pessoa hétero, uma pessoa homossexual é normal. Eu convivo com ambos e não vejo diferença em nada. Agora, quanto ao agarramento, não precisa ser homossexual ou ser um casal hétero, eu acho que não tem que ficar se agarrando em praça pública, se beijando em praça pública. Eu acho que tem os locais para você se agarrar, tem local para você conversar. O restaurante você vai para comer, certo? O cinema você vai assistir um filme, então tem os lugares próprios para cada coisa. Então, eu compartilho com o que você disse. Então, assim, eu acho que cada um deve saber o que é bom para ele. Jesus, Deus deixou a nós um raciocínio
de nós ter o livre-arbítrio de seguir e acreditar o que quer. Mas se nós estiver errado ou estiver certo, quem tem direito a julgar é só Deus. Só Deus tem o dom de julgar. Perguntaram para mim assim, Oswaldo, você perdoaria o Diógenes? Você perdoaria essas pessoas que fez com você? Quem sou eu, meu? Quem sou eu para perdoar alguém? Eu posso dizer, olha, eu estou magoado, agora dizer o perdão é de Deus, o perdão é divino. Essas pessoas todas que me magoaram e fizeram mal, o que eu faço hoje? Eu dobro o joelho e rezo. Eu rezo para Deus iluminar eles, iluminar o coração deles, quem sabe não modificar essas pessoas. Então, se eu criar ódio sobre essas pessoas, eu acredito que esse ódio vai voltar a mim. Eu acredito que nós somos um aparelho receptor que vai trazer de volta o que nós emanar. Porque o próprio Jesus diz, uma mão dá, outra mão recebe. Então tem que tomar muito cuidado com o que nós deseja ao próximo. Deixa eu aproveitar e fazer um tour aqui no chat, para elas voltar a conversar contigo. Deixa eu ver como está aqui. Bom, boa noite a todos que estão no chat. Boa noite, Marcos Berberino, dando boa noite ali. Galera. Quem está falando aqui? Cândido Jaqueline. Boa noite, Oswaldo. Comecei a seguir vocês depois de ver o episódio da investigação criminal. Admiração pela força e coragem. Obrigado, Cândido. Realmente é complicado. Se não assistiu, tem a série também da Netflix. Netflix, não, desculpa. Globoplay. Fiquei sabendo hoje que foi uma das... Em 2001, acho que ficou em segundo lugar, alguma coisa assim do... Eu não sei bem, mas eu até postei alguma coisa de a mais ouvida, a mais... Tudo bem, Marcelo? Mais vista. Uma das melhores séries que teve. E o canal Operação Policial, quem não conhece, pessoal, assistam. Beto Ribeiro, Carla Burquerque, o professor Tiago, a Rosângela, são olha, excelente. E aproveite também, assiste lá no YouTube, canal Oswaldo Marcelo, dá uma força, pessoal. Se inscreva no YouTube, deixe viralizar, deixe rodar meus vídeos. Eu preciso fazer 4.000 horas para poder fazer lives e postar coisa lá. Conto com vocês. Quem mais nós tem ali? Deixa eu ver, falando. Renata, até que para ser ateu, necessita Deus existir para ele não crer. Verdade. Se você não acredita em nada, então, se não existe Deus, não existe nada, você não deve ser ateu. Tem alguma coisa que você acredita que... Você não é ateu, você acredita que não acredita em nada. Boa colocação da Renata. É ótima. Eu creio que todos são adeptos à salvação. Ela é única, individual e dependente de seus atos aqui na Terra. Verdade. Ela falou uma coisa certa. O pessoal diz assim, pessoal, estou falando eu. Quando você morrer, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai isso. Eu vivi o inferno. Eu vi 1 ano e 8 meses em uma ala de segurança máxima, 1 ano e 8 meses em um buraco, sem sol, sem nada. Aquilo para mim foi um inferno e tanto. Eu não desejo nem o pior inimigo meu. Eu vivi coisas horríveis. Então eu penso assim, eu acredito numa coisa. Existe Deus? Existe. Para mim, religião é estrada. São várias estradas que chegam em um lugar só, em um destino só, chamado Deus. Um Deus verdadeiro, um Deus único. Um Deus vivo que está ali esperando a chegada de cada passageiro, ou no trem, ou no carro. Um vai de trem, de avião vai rápido, outro vai de bicicleta, outro vai a pé, mas uma hora chega a Deus. E quando chega a Deus, eu tenho medo de uma coisa, ele olhar para mim e falar assim, você que é Oswaldo Marcelo, fala assim, senhor, me conte o que você fez de bom, aquilo que você falou, não adianta ser cristão e não ter obras, não adianta ser de religião nenhuma e não ter obras. É isso que a gente vem procurando na nossa luta, ajudar os próximos, fazer obra e ajudar quem precisa, independente de religião. Então, sem obra, ninguém faz. Aí Deus fala, o que você fez lá, o marceneiro? Fala, senhor, puta merda, eu não sei falar para o senhor. Fala, não sabe, e agora? O que eu vou falar para o homem? O que eu vou dizer para o homem? Então, pessoal, vamos fazer obras aqui, vamos mais amor, menos intolerância, menos nervosismo, menos raiva. Não adianta você ter um inimigo, somente quem tem inimizade, problema de família, vamos perdoar, pessoal. Vamos não perdoar, que o perdão é de Deus, mas vamos assim, engolir o sapo, como se diz. Tem hora que você engole um sapo, cara, é a melhor coisa que tem.
Depois daquele sábado que você engoliu lá na frente, parece que virou um banquete excelente. Então, um negócio de inimizade entre família, entre amigos, isso é tudo besteira. É tudo besteira. O importante é Deus. Tem uma parte, é bíblica, que virou até música também, que diz assim, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, se não existisse amor em mim, eu não seria nada. Então, mais amor, pessoal. Vamos dizer mais amor. Fica quem falou mais ali. Ilana Vieira, é isso? Boa noite, Oswaldo. Gostaria de dizer que me emociono muito com sua história e desejo muita luz e bênção a Deus para sua vida. Amém, Ilana. Foi uma história assim que, na verdade, eu não queria fazer parte, não, pessoal. Eu não queria ter feito parte dessa história, mas, infelizmente, o destino acabou pondo a gente. E, como diz o doutor Celso, o diretor da faculdade, ele é cristão também, ele fala que acha que tem, por nós ter passado por tudo isso, alguma coisa teve. Alguma explicação que vai saber mais tarde. Ninguém sabe o que Deus diz. E muitos falam aí, puta, que sorte danada apareceu a Cita. Não foi sorte, não, foi Deus. Foi Deus que escreveu a nossa história. Foi Deus que pôs essa história. Obrigado, Elivânia. Investigador Florence, perito. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite, Ia Weber. Boa noite, Oswaldo, sua fé emociona. A fé é uma coisa que manteve, pessoal, a fé é que me manteve vivo. A fé foi o que me deu força para estar aqui hoje. Se não fosse a fé, se não fosse também a inocência e minha família, eu acho que eu tinha feito besteira muito grande, há muito tempo atrás. O que mais tem alguém falando ali? Camila, boa noite. Cipri, boa noite. Bom, pessoal, vou dar uma boa noite a todos aqui. Renato, eu não posso julgar ninguém, realmente, ninguém pode julgar, ninguém tem esse direito de julgar. Cândida, obrigado também, Oswaldo, obrigado. Quero assistir a série do Grupo Play também. Assistam, pessoal, quem não assistiu a série, excelente. E aproveitando, quem não assistiu a série, no meu canal do YouTube, o nome do canal é Oswaldo Marceneiro, lá tem algumas partes de alguns episódios da série, episódio 3, onde o Jorge fala um monte de besteira, e eu faço uma análise. Dê uma olhadinha, pessoal, depois vocês me falam o que vocês acharam. E aproveite e se inscrevam, né, pessoal? E também se inscrever não adianta, tem que deixar rodar para fazer umas visualizações para ajudar a gente. Nós temos mais ali, Davi, o Davi está aí, Davi, boa noite, Davi. Eu não creio em acaso, tudo tem o porquê, o caminho tem trilhas, é você. Se é suave ou é melhor, verdade. Eu também estou dizendo uma coisa. Eu acho que tudo tem um momento. Desde uma folha que caia, tem um motivo para isso. Bom, pessoal, fizemos um tour ali. Deixa eu ver umas coisas que perguntaram para a gente, alguma coisa aqui. Eu vi a Carla aqui no chat, eu vi ela falou assim, dá um spoiler do livro. Nós vamos falar do livro também. Uma pergunta que perguntaram aqui, você responde se quiser, se não quiser, não responda. Você falou em abuso, você foi abusado sexualmente? Não. Abuso sexualmente não teve, tem outros tipos de abuso, é isso? Teve abuso mais físico, mas principalmente verbal e psicológico. Então, para o pessoal entender, o abuso foi verbal, escutou muitas brincadeiras, muitos deboches, muitos sabos, que era muito gordo, era isso? Muito... Ou então também muita gente dizendo que eu era um peso, que eu não ia dar em nada, que era uma incomodação, um estorvo, que ninguém me queria, coisas assim, sabe? Aquelas bullying, rolha de poço e não sei o quê, aquelas coisas bobeirão assim que incomoda a pessoa muito, certo, pessoal? Leonardo, você usou droga, estão perguntando? Não. Você não usou droga. Parece que você falou que seu pai morreu de overdose, né, por causa de droga. Morreu. Isso acabou. Meu pai morreu de overdose em 2014, que, tipo assim, por conta das drogas ele desenvolveu várias doenças, né? Acho que isso não contei. Ele teve câncer no intestino, removeu parte do intestino, ele teve problema no coração e diabetes e todo tipo de coisa. No final da vida, nos últimos anos de vida, ele só usava cocaína, droga para se anestesiar, até que chegou um momento em que ele simplesmente deu uma overdose que atacou o coração e morreu. E ele morreu em casa sozinho, levaram 2 dias para encontrar o corpo. Eu não morava aqui na época, eu morava em Goiás. E meu tio, irmão da minha mãe, encontrou o corpo depois de 2 dias e eu nem consegui voltar pro enterro dele, no caso, eu não consegui voltar a tempo. Porque eu fui avisado na segunda-feira à tarde, terça-feira de manhã já tinha sido enterrado.
Triste, né? Pessoal, droga, ele acabou de falar sobre droga. O nome já diz, é uma droga. Então, pessoal, quem estiver nessa, saia fora. Procure evitar, pessoal. De momento, seja qualquer tipo de droga, eu digo. Desde cocaína, maconha, qualquer seja, até bebida alcoólica. Na hora é um escape. É uma coisa que você, nossa, escapou, a mente saiu fora, mas não resolve nada, pessoal. Não resolve nada. Quem tiver, puder, quem tiver alguém da família, ajude. Quem tiver alguém, eu também falo muito, pessoal, não defendo o presidiário, eu defendo o ser humano. Quem tiver amigo, conhecido, parente na cadeia, mande uma cartinha de hoje está sol, hoje está chuva. Hoje o São Paulo, meu time faz tempo que não ganha. Hoje futebol aqui está bonito. Mande falando qualquer coisa, pessoal. É importante quem está lá ouvir uma palavra. A palavra é a coisa mais importante que a gente precisa. Então, pessoal, pense nisso. Droga, não importa qual seja, não resolve nada. Deixa eu ter mais aqui. Pode colocar um adendo aqui sobre drogas? Pode falar. Se alguém pensa assim em usar isso e usar como escape a fuga, desde o álcool até a droga mais leve, até mais pesada, eu recomendo que você, se tiver oportunidade, vá no meio da Cracolândia, lá em São Paulo, para ver a decadência que é uma pessoa que viciada em drogas. Eu estive lá e para trabalhar no meio de 600 pessoas lá, evangelizando, falando, dando uma palavra, tentando, né, trazer alguém para fora disso, né, para buscar tratamento. Realmente a droga, ela te coloca num nível lá embaixo mesmo, numa condição deplorável, que muita gente não consegue sair. Boa parte das pessoas que se viciam em crack, por exemplo, não consegue sair, é muito triste. Verdade, verdade. Doutor Gustavo, advogado de Bermuda, um abraço, querido, doutor aí, o advogado está com a gente, está junto com nós nessa luta. Abraço, doutor. Inclusive, eu vi esse dia uma reportagem de uma menina, uma lindinha, uma gatinha, uma novinha, se aprofundou, está respondendo um crime envolvido na Cracolândia. Realmente não resolve nada. Deixa eu ver o que a Renata falou. Léo, eu também passei e passo muito abuso psicológico. Eu nasci quase surda. As pessoas dizem que meu pai investia em nada, porque eu não ia a lugar nenhum. Não estou longe, mas a caminho. Renato, a gente já conhece um pouco sua história, falou comigo, a gente sabe, é uma coisa complicada. Quem passou por isso sabe. Eu não sei bem o que seria os tipos de... Mas a gente passou, daí o Davi pode falar, os outros que passou, principalmente, quando a gente caiu na ala de segurança máxima, vinha guarda todo dia, vinha pessoas, mas nós estávamos no zoológico, traziam pessoas para ver a gente, analisar, era chamado de bruxos. Meu pai e minha mãe era chamado de nomes que vocês nem imaginem. Dizia, uma mulher nunca podia dar luz a uma coisa dessa. Isso aí foi o nome que diziam de minha mãe, o que falavam do meu pai, as coisas que falavam para nós. E sempre dizia que não fizemos, e sempre apanhando, e os caras não queriam escutar. É complicadíssimo, muito complicado mesmo. E deixa eu ter mais pergunta aqui. Tá. Pai violento, já falou que seu pai era violento, né? Drogado, né? Leonardo, explique melhor sobre apertar o gatilho e o tiro não sair. O que acontece? Quando eu me decidi de tomar esse ato, né, eu já tinha planejado tudo e eu ia ficar numa guarita mais afastada com a arma, né, no quartel. Primeira coisa que aconteceu foi eu ser mudado de posto para um posto que não tinha armas, ou seja, meu primeiro plano A já não ia dar certo. Então eu decidi assim, eu vou me trancar no box do banheiro com a minha arma, com a munição e vou fazer o que tinha que fazer. Eu conferi a arma, fiz a manutenção da arma, conferi a munição, tudo certinho. Quando eu fui fazer o ato, né, me tranquei no box, apoiei a arma, que era um fuzil 762, aquele que é descrito que faz um buraco de entrada pequeno e o buraco de saída enorme. Eu apoiei a arma no vaso sanitário, com o cano aqui, né, coloquei o cano aqui, eu engatilhei a arma, destravei o gatilho e com esse dedo aqui, o dedo polegar aqui, eu disparei, apertei o gatilho e fiz pressão por mais de 1 minuto. E o gatilho não cedia e não acontecia nada, não estourava pólvora, não fazia nada.
simplesmente travou, não disparou, né? Isso é tecnicamente impossível, só se uma pessoa colocasse a munição toda errada, toda desengatada, e o cano tivesse muito obstruído, mas mesmo com o cano obstruído, a pólvora teria estourado. E não aconteceu. Tanto que a mesma munição depois foi testada com a arma da forma que estava e não aconteceu, e funcionou normal. Essa vontade de suicídio foi um par de momento ou você vinha planejando há dias? Eu tinha essa vontade desde a época de adolescente, só que eu nunca tinha feito porque eu tinha medo de sentir dor. Tipo assim, eu ficava pensando, né? Ah, eu vou me jogar da janela do meu quarto, no segundo andar. Não sei se eu vou morrer. Pode ser que eu quebre um braço e não morra. Ah, eu vou ser atropelado, mas, cara, eu não quero sentir dor. Quando eu entrei no exército, que eu cheguei na ápice da minha depressão e aprendi sobre armas, fui um bom atirador. Cara, se eu te der um tiro aqui, né, vai estourar meu cérebro antes de eu sentir qualquer dor. Então, né, eu pensei isso. Como a Carla falou aqui, realmente eu vivo uma segunda vida. Naquele dia eu morri para mim mesmo e hoje vivo para Cristo, né? Então, realmente foi uma coisa que eu considero miraculosa. Quer dizer, foi Deus, né, querido? Foi Deus. Cauã, MC Marceneiro, meu filho, está na live aí. Cauã, o pai te ama. Cauã? Estão falando aqui. Vocês passaram abusos imagináveis, eu não suportaria. Realmente foi complicado, muito cruel mesmo, quero com nós. Carla, glória a Deus, amém, Carla. Amém. Deus sabe o que faz. Pedro Antunes, diz aí, Pedro, boa noite. Deixa eu falar mais, o gatilho falamos, droga falamos, abuso falamos. Outra coisa que você falou para mim esse dia, parece que me falou alguma coisa, vamos falar dos seus livros, entrar na história do livro, nós. Mas tem uma pessoa parceria com você hoje, no livro? Tem o quê? Uma pessoa que está junto com você, vai escrever, vai ajudar junto? Tem alguém que te parceirando? No meu livro aqui, da minha ficção, eu já encerrei a história, né? No caso... A nova história de escrever? Isso, eu fiz a publicação independente do segundo livro, da reedição do primeiro, inclusive o segundo está aqui, né? Esse aqui é o segundo que encerra a história. E eu estou procurando uma editora para continuar a publicação. Essa amiga sua que indicou você que falar com a gente? A Natália. A Natália. No caso, eu e ela escrevemos um livro, um mini livro, vamos dizer, de 70 páginas, sobre o tráfico humano, os passos do tráfico humano. Vamos dizer assim, que ela forneceu os dados, que ela trabalha muito tempo no CONATRAP, trabalhou, né, muito tempo no CONATRAP, Conselho Nacional de Combate ao Tráfico Humano, e ela forneceu os dados e algumas estratégias e tudo mais, e eu escrevi o esqueleto, assim, né, de como se desenvolve. E ela tem um livro também sobre isso. Sim, a gente até está vendo para lançar esse ano o e-book, talvez alguns exemplares físicos. E eu também escrevi uma história de ficção de como funciona o tráfico humano de meninas do Nordeste para o Sul, para o Sudeste e Sul. Né? Também isso está sendo colocado no livro também. O nome do livro é Liberdade que nos Prende, o nome desse livro aí, né? Sobre tráfico humano. Deixa eu dizer para você uma coisa. Você está no grupo Nossa Luta, no Face. Você Sim. Poderia, sabe o que você podia fazer? Ele pode estar aberto a você, quiser pôr trechinhos, alguma mensagem do seu livro ali para alguém ver, procurar, se interessar, pode pôr à vontade, está liberado, pode pôr. Deixa eu ver a psicóloga Camila Soares, doutora, idealização suicida é muito sério. Quando pensamentos automáticos virem à mente de tirar a vida, peça ajuda a alguém de sua confiança, de seu círculo de amizade ou familiar. Muito importante, pessoal. A Camila está dizendo, quando vir qualquer pensamento suicida, qualquer pensamento de loucura, peça ajuda a amigos, peça, pessoal. Fala com um amigo, se tem uma pessoa de confiança, se não tiver o sorveteiro, quem for que você confia, conte, que isso aí pode ir girando e acabar acontecendo igual aconteceu com o Léo, quase que tirou a própria vida. E outra coisa, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês também. Preste bem atenção nisso aqui. Se vocês irem um amigo de vocês
que foi um cara sempre alegre, bacana, de repente bem xoxo, se vê aquele amigo ou amiga, ou uma criança, realmente criança, muito séria, sem vontade de brincar, sem vontade de comer, procure saber o que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. E talvez você pode ser a pessoa que vai ajudar a salvar qualquer coisa dessa criança. Somente muitas crianças estão sofrendo abuso sexual ou sofrendo pressões sexuais, elas mudam, elas se transformam, elas se fecham. E adultos também, quando estão em fase difícil, se você tiver um amigo que vê que está deprimido, está isso, converse, chame. Ô, pessoal, vamos tomar um papo, vamos ali sentar na esquina, vamos comer uma coxinha ali com um cachorro quente, ou vamos jantar, sei lá o quê. Certo, pessoal? É muito importante isso, sabe? A Camila está dizendo também para procurar ajuda no município. Os CAPs, né? Os CAPs, ela falou para mim esse dia que parece que o 90 e o 100 também são telefones muito importantes para ligar, liga, fala, bate. E outra coisa, quem precisar também, pessoal, só me procurar em qualquer rede minha, ou procurar o pessoal da minha... a pessoa que está me ajudando, assessoria, pode vir falar com a gente, bater papo com a gente, a hora que for, pode me chamar, está aí, estão batendo papo. Se caso alguém precisar, pessoal, nós encaminhamos para conversar com jurídica, conversar com assistente social, encaminhamos para conversar com psicóloga, isso é importante também. Converse, abafe. É meu caso, eu fechei muito tempo na minha vida, eu não conseguia falar, estava acabando comigo. Hoje estou aí, ó, estufado, estou com um monte de problema de saúde, estou com um monte de operações para fazer. Hoje não, hoje a gente quer pôr para fora, quer soltar para fora, é importante. Isso tem me ajudado muito, pessoal, e ajuda vocês também. Com certeza. Deixa eu ver uma coisa falando aqui. Então, esse livro, quer falar um pouquinho do seu livro para nós fazer uma... A Carla pediu um spoiler, né? Carla é uma amiga minha de Rondônia. No caso, o meu livro, ele segue a premissa básica, né? Da criação pelo amor, que se manifesta em luz, contra a destruição, que tem como base o ódio e o orgulho, e tem como manifestação as trevas, né? E ela é uma indicação de que nós aqui, nós vivemos uma guerra entre luz e trevas, que se manifesta com poderes fantásticos, mas também busca tomar a nossa alma, nos influenciar, tomar a nossa vida, no caso, né? Aí eu uso essas 3 bases que eu falei, da minha autobiografia, meu livro, o personagem principal, o nome é Leonardo, sou eu, é um casal principal, no caso Léo e Gisele, e todas as pessoas, os personagens são baseados em pessoas reais, e a maior parte dos lugares que eu descrevo no livro são lugares que eu visitei, eu morei, que eu conheço pessoas daqueles locais. Né? A Carla pediu um spoiler do livro. O spoiler é que existe uma grande trama por trás de tudo que começou lá no início da criação, e essa trama é revelada e é surpreendente. Quem lê vai ficar surpreso do motivo, do porquê luz e trevas iniciaram essa guerra, né? E também a resolução também dos personagens também, né? Do caminho que cada personagem faz. Vamos dizer que o Léo e a Gisele, que são os principais, eles são a representação de toda a humanidade, de como a humanidade pode interagir ou ir por um lado ou ir por outro. Né? Seria isso, basicamente, né? Uma das frases da sinopse é: desde todo o grandioso universo até a alma de uma pessoa, tudo depende de uma escolha entre luz e trevas. Mas eu sempre disse uma coisa, Leonardo: se não fosse as trevas, não existiria, você não enxergaria a luz. Você só enxerga a luz nas trevas. Isso, talvez ninguém vai entender o que eu quero falar, pessoal. Mas você consegue sentir a força da luz mesmo nas trevas. Acende um farol de um carro em uma cidade, no centro da cidade, cheio de luz acesa. Você não vai perceber que seu farol está aceso. Agora, quando estiver viajando, principalmente numa serra, que não tem luz nenhuma, apague o farol do seu carro para você ver o que é a força das trevas. Então, você sente a luz com as trevas. E tem que saber o seguinte, pessoal: quem passou pelas trevas ou passa pelas trevas
Saiba que a luz é mais forte do que a treva. Um foco de luz acendido a milhares de quilômetros você consegue enxergar. Agora, uma treva no meio da luz você não enxerga. Então, sempre sabe, o bem é melhor do que o mal. Sempre praticando o bem, pessoal, sempre o bem. Tem uma coisa que a gente, eu vi você falando também ali, sempre vai ter um herói para combater um vilão. Isso é verdade. Seja no que for, nas histórias da humanidade, sempre teve e vai ter. Outra coisa que você falou, eu falo para ti, o maior inimigo nosso não é o diabo, não, pessoal. O diabo, na minha religião, eu não sei quem é o diabo, eu não conheço o diabo. Na religião que eu nasci no Espiritismo. Eu nasci dentro da Umbanda, me criei na Umbanda, fiz minha obrigação no Candomblé. Eu nunca havia falado do diabo, quem é esse cara aí? Eu sei que tem outras religiões que dão muito poder pro diabo. Ah, foi o diabo, ah, cuidado, o diabo escorregou, foi o diabo, ah, o diabo. Meu Deus, eles dão tanto poder, tem que dar poder para Deus, pessoal. Tem que dar poder para você mesmo. O Deus vivo que vive dentro de você mesmo. Então eu digo, o pior inimigo do ser humano, o pior inimigo meu se chama Oswaldo Marceneiro. O pior inimigo seu se chama Leonardo. O pior inimigo é vocês mesmos. O pior inimigo nosso é a mente, é a cabeça vazia. Lá no presídio diziam assim, cabeça vazia, oficina do diabo. Passa tanta besteira quando está a cabeça vazia, pessoal. Então, tendo alguma ocupação na cabeça, você não tem tempo de pensar. Se tendo Deus e amor dentro de você, não tem tempo de pensar em maldade. Pense nisso. O que estão dizendo ali? Só o ser humano é luz e sombra. O bem e o mal está dentro de nós. Geralmente, projetamos o mal nos outros, mas ele habita dentro de nós. Verdade, Camila? É bem isso. É bem isso. Nós somos um aparelho receptador. Se você ligar no canal SBT, vai pegar transmissão SBT. Se você ligar no canal da Globo, vai pegar na Globo. Então, tem que tomar cuidado, o que você transmite, você traz para você mesmo. Certo, pessoal? E, pessoal, procurem conhecer o livro de nosso amigo, bem interessante, eu não conheço, eu vou procurar conhecer também. Parece interessante a história, parece interessante o que ele tem. E foi uma coisa que ele viveu, ele passou, ele transmitiu em momentos de angústias. Ele disse nesse momento de angústia que você consegue passar o seu eu verdadeiro dentro de você. Outra pergunta para nós virar um bate-papo, nós finalizar. Estão perguntando aqui, você dorme mal, Leonardo? Acho que estão vendo olheira nos seus olhos, alguma coisa? Ah, não, eu durmo muito bem. É porque o meu rosto, eu sofri um emagrecimento muito rápido, porque eu fiz bariátrica faz 1 ano e 1 ano e 3 meses, e eu eliminei já mais de 60 quilos. Então, eu tive um emagrecimento muito rápido, então meu rosto, ele ficou meio assim, muito caveiriço. Tem marcas de olheira. Ah, sim. Não, eu durmo muito bem, na verdade. Eu durmo cedo Bem, agora, então, eu durmo entre 10 e 11 horas da noite e acordo entre 6 e 7 horas. Pessoal, nós vamos fazer um bate-papo para nós encerrar, para não se prolongar muito sempre essas conversas. Vamos tentar reduzir sempre uma meia hora para a pessoa falar e meia hora para a gente bater um papo. Se alguém quiser perguntar aí do chat alguma coisa, pode perguntar. Agradeço a todos que estão participando, colaborando com a gente. Davi, um abraço. O Davi está aí. O Davi até ontem estava aqui em casa. Veio passar o final de ano com a gente aí. Então, vamos lá. Vou te fazer pergunta, você vai tentar me responder em uma resposta só. Objetivo, um filme. Duelo de Titãs. Duelos de Titã. Uma cor? Branco. Branco. Luz. Doutora Kátia, um abraço. Doutora Kátia, advogada, está com nós, nossa luta, faz parceira da gente. Uma cor, branco. Uma flor? Rosa. Rosa. Uma flor, onde estamos? Uma série. The Chosen. Um desenho que marcou muito a sua infância. Poxa, foram tantos agora. He-Man. Eu falo para as pessoas assim do Space Ghost. Poucos conhecem Space Ghost.
Lembro dele também. Um lugar. Um lugar. Curitiba. Curitiba. Uma banda. Uma banda. Projeto Sola. Um cantor. Ou uma cantora. Mara Rodrigues, uma amiga minha aqui de Tubarão. Um ídolo. Jesus. Uma inspiração. Inspiração. C.S. Lewis, Crônica de Nárnia. Um sonho. Ser um instrumento de glória nas mãos do divino, nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus. Uma frase. Você não é tão ruim assim. Você é pior do que imagina, você é pior do que pensa e mais amado do que imagina. Verdade. Eu, quando os guardas vinham perturbar no presídio lá, eles começavam a falar, eu falei, senhor, mas eu vi isso, eu escutei isso no jornal, eu vi isso. Eu falei, senhor, se o senhor quiser saber coisas ruins de mim, vem perguntar a mim, que eu te conto, tem tantas, eu falei para ele, né? Os guardas ficavam... Chegou uma hora até que eu falei pro guarda assim, mas que você faz feitiçaria, que você faz macumba, que você faz isso. Eu falei, senhor, tem tantas pessoas que me perturbam, a cabeça que me perturbando, só uma reza que eu faço, o cara até encapota carro. Pelo amor, não, pelo amor. A gente até assustava, brincava com os guardas assim. Uma comida. Comida. Sushi. Sushi. Um amor? Ou amor? Ou não tem Não amor tem. hoje? Não tem. Não tem amor. Estou à espera. Está à espera do amor. Olha aí, pessoal, está à espera do amor. Quem sabe não aparece alguém aí, ó. Um objeto preferido. Um objeto sempre está com ele, gosta de estar com ele, é importante estar com ele. Não vai dizer celular, que celular... Não, celular livro. hoje, todo mundo tem que dar um livro. Livro. Uma bebida. Suco de laranja. Suco de laranja. Seu medo. Seu maior medo. Não ouvir a Deus e não obedecê-lo. O que você não é? Eu não sou falso. Não é falso. Um amigo ou uma amiga? Um amigo ou uma amiga? Um amigo ou uma amiga? William, Leandro, Tiago, Rômulo. Religião? Já falou cristão. Que é cristão, né? Cristão. Uhum. Política? Não acredito em discurso ideológico, acredito em atos. Agora, pessoal, quem estiver na live, tampa os ouvidos. Um segredo. Pensou? Segredo? Mas quando tem ninguém ouvindo, hein? Um segredo. Foi agora. Segredo. Eu pretendo me casar antes dos 40 anos, tenho 36. Falta pouco, hein? O desejo. O desejo. Se casar, o desejo. Desejo? Unir minha profissão com a minha vocação. Um perfume. Perfume? Um cheiro bom. Cheiro do mar. Cheiro do mar. Esse ano, embora seja cristão, esse ano, pessoal, Iemanjá entrou lavando com suas águas, que Iemanjá leve a maldade, tire tudo de ruim de todo mundo e que suas ondas traga a bondade ao coração. Eu digo para você, meu querido, muitos cristãos ou muitos qualquer religiões têm preconceito contra a Umbanda ou Candomblé, mas muitos vão pular 7 ondas no final de ano, muitos vão pôr a roupinha branca para passar a virada de ano, muitos põem a champanhe, uma uva passa na champanhe, muitos brindam aquela virada do final do ano, outros jogam flores, mas ninguém gosta, né? Todo mundo é contra, mas isso não é história agora.
uma alegria mais forte que você lembra, puta, essa foi a parte mais alegre, um momento de alegria. Compartilhar Jesus com a minha mãe. A Kátia é sua amiga? Carla é. Carla, ela falou, segredo não se conta, hein? Por isso que eu mandei todo mundo tampar o ouvido, ninguém ouviu, Carla. Carla, todo mundo, aqui o chat, todo mundo tampou, ninguém viu. Convida a Carla a fazer parte do nosso grupo, fazer parte da nossa família, da nossa luta. Uma tristeza, ou a maior tristeza. É ver como os cristãos têm agido hoje, cada vez mais distantes daquilo que Cristo ensina. Verdade. E tem vezes, meu amigo, não é de falar de discriminação, tem vezes que a gente vê mais amor a Deus a um cara com uma garrafa de cerveja na mão do que com o outro com a Bíblia embaixo do braço. Uma música que marcou. Música que marcou... Sadness and Sorrow do anime Naruto. Eu sou um cara meio que de anime também. O meu filho é apaixonado. O Cauã, ele está assistindo uma... Pô, tem uma série que ele falou, tem não sei quantos capítulos, já passou 200, não sei o que ele está assistindo lá. Um defeito, uma coisa que você acha feio, uma coisa que você não consegue cortar, mas acha que é feio. Eu estou tentando modular isso, mas eu sou muito orgulhoso. Orgulho. Uma qualidade. Eu sou muito amável, do tipo assim, quando eu amo alguém é para valer, quando eu me entrego para alguém, né? Sou de me doar mesmo. Eu quero que você fale a primeira palavra que você vir na sua cabeça agora, que eu falar. Presidente. Nem Lula, nem Bolsonaro. Nem Lula, nem Bolsonaro. Então, uma pergunta agora. Se eu falar para você, Oswaldo Marceneiro, o que você falaria? Uma pessoa que tem uma baita história para contar e o seu sofrimento não foi em vão, porque a tua história alcança pessoas e conscientiza elas e faz com que elas se movam em direção a uma causa. Então, o que você passou não foi à toa, tem propósito. Que isso console. Obrigado, você ajuda a gente a ter mais. Nossa luta, o que você diz da nossa luta, que você faz parte hoje? Penso que é algo válido, é algo importante e é algo que é pouco, vamos dizer que tem pouco interesse esse tipo de causa. Geralmente é confundido com ativismo progressista, e não é. Existem casos de intolerância que geram violência, como a gente falou, e existem também manobras políticas usando essas pautas. Então, o que a gente tem que fazer? Discernir o que tem base real e aquilo que é só barulho. E a nossa luta é uma base real. Isso que você falou é muito importante, quando você disse dos ativistas, tem muitos ativistas aí. Sol, olhe bem, hoje a minha luta, a sua luta, a nossa luta, é contra os erros judiciários, contra injustiças, contra intolerâncias, contra preconceitos, contra tudo. Então, eu vou dizer uma coisa agora, não criticando, porque, às vezes, a crítica é boa quando ela é construtiva. O dia que for criticar uma pessoa, analise se a crítica é construtiva ou não é construtiva. Então, tem muitas pessoas da raça negra, da raça... Se você falar brincando o negro, alguma coisa, você já queima. Mas eles mesmos batem nas costas, ô negão, e aí, negão? Eles, cantor, negro tal, faz um rap do negro tal, mas chama ele de negro, ele se queima. Foi aquilo que você falou. É o que falta. Muitos, na categoria homossexuais, alguma coisa, se você fala qualquer coisinha, o cara se queima. Mas um outro fala pro outro, já viu dois homossexuais que conversaram, se encontraram no meio da rua? Ô, bicha, como você tá, bicha? E aí, bicho? Então, pessoal, é aquilo que você falou, talvez. O que falta é entender o que é a intolerância
entender como se diz ser a intolerância. Entende, pessoal? Não pode, tem que respeitar. Eu digo assim, se você... Eu tenho uma passagem que eu digo muito fácil. Se você não gosta da minha religião ou de determinada religião, não vai nela. Deixa quem gosta ir, deixa o céu ir. Se você não gosta, se você é homofóbico, não gosta de homossexual, bissexuais, não case com um, não namore com um. Deixa quem gosta casar, namorar. Se você não gosta de negro, da cor negra, não vá à praia. Não vai querer ficar bronzeadinho, pagar de gatão, ficar bronzeado. Se você não gosta de nordestino, de baiano, de sergipano, tem um problema do venezuelano, já vou falar. Se você não gosta, pessoal, de outros locais, não viaje. Deixe quem gosta viajar, conhecer outros lugares. Se você não gosta de pobreza, vá embora do Brasil. É isso que eu digo assim a vocês, é isso que eu tenho que falar. Uma palavra que te definiria. Qual palavra? Uma palavra só que definiria o Leonardo. Integrador. Integrador. Uma palavra que você me definiria, com uma palavra só. Engajado. Engajado. Certo, pessoal? Antes de nós finalizar aqui, deixa eu passar para vocês. O Davi esteve aqui passando o final de ano com a gente e fazendo um trabalho de turismo na Proeb. Encontrou um casal de venezuelano que achava que era repórter TV, alguma coisa. Confundiram ele com... Como chama aquele repórter que tinha ali que faz o BBB lá, que eu esqueço o nome? O Pedro Bial? Pedro Bial, acharam que era o Pedro Bial, o Davi, acho que era meio... O Pedro Bial ali e tal, né? Foram falar com o Davi lá e deram uma entrevista para o Davi, que o Davi aproveitou para a nossa luta. Nisso, a gente lançou para frente isso e acabou engajando aqui em Blumenau, onde o doutor Rafael entrou em contato com nós, faz parte da nossa luta. Um abraço, doutor Rafael. E mais pessoas se engajaram nisso e está dando repercussão. E o Davi está lançando o segundo vídeo no canal dele, YouTube no Turismo. Dê uma olhada, pessoal. Dê uma força lá, que essa nossa luta é ajudar quem precisa, ajudar o próximo. Tá? Davi Soares, YouTube, Turismo no YouTube, ou YouTube no Turismo, é uma coisa assim que eu estou meio já abandonado aqui. Eu começo a falar do caso, começa a vir 1000 coisas da tortura na cabeça, e não está completado. Tem noite que eu acordo ainda assustado, pulando. Esse dia minha mulher levou um susto, pulou da cama, eu gritando lá, ela gritando o que foi, eu estava sonhando com a tortura e acabei fazendo. Então, pessoal, a gente conta com vocês para a nossa luta, acompanhar a nossa luta. Conversamos hoje com o Leonardo Bonomini. Falei certo? Bonomini, foi um prazer falar contigo. Você é uma pessoa bem carismática, uma pessoa bem... Carla, Carla, né? Carla Correia, sua amiga? No link, Carla, se você for na bio do meu perfil, Carla, no meu perfil, tem um link, se abrir aquele link, vai te levar para o canal do Davi, leva para o meu canal, leva para vários canais. Ali, dá uma procurada lá. O que ela falou? Obrigado. Davi está falando... Ele falou que está mais para o Jô Soares do que para Pedro Bial. Então, pessoal, a gente precisa de vocês. A nossa luta precisa de vocês. Falando com o Leonardo, uma pessoa que foi bem carismática, uma pessoa sincera, percebe que o olho é sincero. Gostei muito de falar com você, uma pessoa bem bom de falar, que poderia falar muito, muito mais tempo, mas a gente quer tentar levar o programa para não ficar... Eu teve vídeo que passou 1 hora e meia, o pessoal começou a reclamar muito, mas tentar levar sempre uma... Semana que vem, vamos trazer uma nova pessoa, não defini ainda 2 pessoas que vai vir para vir, pessoal, mais uma história interessante como a história dele. Pessoal, segue a rede aí, como isso, quer anunciar alguma rede, passar alguma coisa, passar um canal seu? Quem quiser me falar comigo sobre livro, sobre qualquer outra coisa, é só digitar aqui Léo Bonomini, eu acabei de passar no chat aqui agora, Léo Bonomini aqui no Instagram, daí depois se quiser o WhatsApp, eu passo o WhatsApp, é só me chamar no direct,
ou mandar uma mensagem. Estou aí para servir quem precisar e quem quiser, é só me procurar. Certo, então, pessoal. Então, segue ele no Instagram, procure ver o livro, conhecer. Segue a gente lá. O meu canal é fácil, pessoal. Só entrar no YouTube, escrever Oswaldo Marceneiro Canal. Vai chegar no meu canal direto. O meu YouTube é Oswaldo Marceneiro. O meu Instagram é Oswaldo Marceneiro. O meu Twitter é Oswaldo Marceneiro. O meu Face é Oswaldo Marceneiro. Bateu Oswaldo Marceneiro, vai chegar em mim. Certo, pessoal? E vou pedir uma coisa a vocês, pessoal. Quando vocês se inscreverem no canal de quem quer que seja, principalmente no meu que estou precisando, sabe? Além de escrever, deixe rodar, mesmo se vocês não estiverem assistindo, deixe o vídeo rodar. Não quer ouvir, põe no mudo. Já ouvi, põe no mudo. Quanto mais você ajudar a gente a rodar, a gente precisa de 4.000 horas. 4.000 horas, Leonardo, para poder monetizar o canal. Uhum. Então, é complicado essas horas. Quem puder, pessoal, se puder, Leonardo, seus amigos puder, deixa o canal, deixa rodando ali um vídeo, deixa rodando hoje, amanhã outro. Quando tiver, não vou mexer no celular, tiver qualquer coisa, deixa rodar, vai ajudar muita gente. E se inscreverem, pessoal, tá bom? Então, pessoal, um abraço a todos. Tem o nosso pessoal, tem um canal muito bom também, aí, o doutor das Bermudas, estava aí o advogado das Bermudas. Tem a nossa psicóloga, que eu sou fã dela, Camila Soares, é uma escola jurídica. Um abraço a todos que estiveram aí. Muito legal, essa psicologia jurídica é interessante. Sim, fazer parte com a gente. E vocês aí, pessoal, que estiver assistindo a live, qualquer um de vocês, ou conhecer alguém, ou tiver algum amigo que tem alguma história de homofobia, xenofobia, qualquer que seja a história que seja, traga para falar com a gente. Ou que não tenha problema nenhum, tem um projeto legal, bacana, venha passar para a gente. Que a intenção desse canal hoje, esse projeto, é dar voz, assim como deram a gente. Hoje a gente tem voz, então a gente quer dar voz. Hoje o Leonardo teve voz para falar, para dizer. E a própria Camila, quando a gente foi fazer esse projeto, eu conversei com a psicóloga, com a Camila, ela falou para mim que é importantíssimo isso, as pessoas soltar para fora. A primeira que eu fiz com a Ailton, ele falou, eu sou gay, eu sou isso. Quer dizer, a pessoa libertar para dentro. Eu sei porque isso me ajudou muito. Eu ainda tenho coisa aqui engasgada, eu tenho uma repórter de um canal de televisão poderoso aí, que é engasgada para me falar dessa mulher aí. Tem muitas coisas para a gente contar do princípio que aconteceu, tem muitas novidades para passar para vocês, pessoal. Certo, pessoal? Então, a gente vai, assim, se despedindo por aqui, deixando um abraço no coração de todos. Amanhã, nós temos a live bate-papo entre amigos, onde eu e o Davi vamos estar batendo papo, falando da pescaria. O Davi não pescar. Eu não sabia, pescou. Você visse o tamanho, ó, do peixe que ele pescou. Não dá nem para mostrar aqui o tamanho do peixe que ele pescou, pessoal. Olha, a mão não dá na tela. O Davi é pescador também. O que ela está falando? A Camila, falar é elaborar, e criticar a nossa história. Verdade. Sai para fora. É uma coisa que uma criança, a criança ela não fala, quando ela começa a falar, nossa, ninguém segura aquela criança mais. Aí os pais reclamam, nossa, essa criança não fala, quando começa a falar, putz, tragarela, não para de falar. Um abraço, sua mãe, você mora com sua mãe, né? Um abraço para sua mãezinha aí, que Deus abençoe ela, um abraço no coração dela, do seu tio, do pessoal seu aí, que Deus o tenha você, que sempre ilumine mais, seja sempre essa pessoa maravilhosa, guerreiro, e estamos aí. A nossa luta precisa de você, Leonardo, a nossa luta precisa de vocês, pessoal. Que a paz de Deus esteja com todos, um abraço no coração de todos. Fique com Deus, pessoal, vamos encerrando por aqui. Abençoe, grande abraço. Vem assistir o papo meu e do Davi. Fique com Deus, querido. Beleza. Boa noite a todos, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Valeu! Boa noite, pessoal. Olha, pessoal, foi muito bacana esse papo com o Leonardo, muito bacana mesmo. Achei muito gratificante. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que você vê que é espontânea. Dê uma olhadinha no livro dele, pessoal. Quem puder, ajude a divulgar tudo. Que a paz esteja com todos, que Deus abençoe vocês todos. E sempre lembrem, pessoal, religiões não vamos discutir, são estradas. O importante é o Deus único, verdadeiro. Aquele Deus que vive no nosso coração. E a gente, sabe, distribuir amor,
caminham errado. Amor é a coisa mais importante que existe. Que a paz de Deus seja com todos. Obrigado.